Portanto, meus alunos, essa é a segunda aula, continuação, resgate de pavimentação, e nós vamos ver a seguir dimensionamento do pavimento, tá? Hoje, 80% das rodovias são o dimensionamento do pavimento, são a recuperação desses pavimentos das rodovias existentes. Os 20% são implantações, implementações e as novas rodovias a serem construídas. Mas o dimensionamento do pavimento é o mesmo. Primeiro nós vamos falar sobre teoricamente, eu vou, aqui no resgate, eu vou falar basicamente sobre pavimento flexível pelo método do DENIT, que ocorre 95% nas nossas rodovias. O pavimento flexível é aquele que é estruturado com camada asfáltica, que é feito de petróleo, né? Ou que seja de CAP, cimento asfáltico de petróleo, ou que seja com emulsão, com as emulsões asfálticas, né? Então, esse método, né, ele tem como base o Design of Flexible Pavements, Considering Mass Load of Traffic Volume, da autoria de John Turnbull, C. E. Foster e R. D. Alvin, do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, e as conclusões obtidas em pista experimental da ASTO, né? E falando isso sobre principalmente a utilização na pista experimental da ASTO, quais foram os materiais integrantes desse pavimento e quais foram adotados os coeficientes de equivalência estrutural e que tipo de base e resultados que foram obtidos nessa pista, né? E quais foram as modificações julgadas na ocasião, né? Primeiro de tudo, quando você dimensiona um pavimento, uma das prioridades é a capacidade de suporte californe, principalmente do subleito, a camada superior à da terraplenagem e principalmente dos materiais acima do que é subbase. Bem, primeiro alguma rodovia que tem um reforço, que pede reforço, depois subbase e base, né? E no caso aqui do Brasil, o método de ensaio é preconizado pelo DENIT, feito em corpos de prova indeformados ou moldados em laboratórios. Esperamos que o próximo semestre a gente possa fazer isso aí, para a gente determinar a massa específica aparente e a umidade ótima do serviço. Então, para se determinar um subleito e as diferentes camadas do pavimento, claro que o pavimento deve ser compactado de acordo com os valores fixados, que a gente já viu isso aí anteriormente na aula 1 e também nas especificações geral, recomendando-se que em nenhum caso o grau de compactação deve ser inferior a 100%. Exceção, quando você faz análise estatística acima de 9 pontos ou de 9 ensaios e, porventura, se naquele trecho de 9 ou acima de 9 ensaios, pela análise estatística, algum ponto, a média for igual ou superior a 100 e algum ponto dá abaixo até 98%, a fiscalização ela pode aprovar. Os materiais subleito devem apresentar uma expansão medida no CBR menor ou igual a 2 e um CBR maior ou igual a 2%.
né? O material do sublei, nós estamos falando reforço, né? O que é expansão? Né? No projeto Estrada a gente vai estudar material na terraplenagem, a gente vai falar sobre essa expansão, é como se fosse uma dilatação, né? Uma plasticidade do material. Não pode ser menor ou igual a 2%, e você, na rodovia, no caso de algum projeto de dimensionamento, você tem que substituir se for menor que 2%. O CBR tem que ser maior ou igual a 2%, que difere da, por exemplo, material de terraplenar de argila. Geralmente o CBR é menor do que isso aí. Quais são as classificações dos materiais pregados no pavimento, né? Se caso a rodovia tiver um reforço do subleito, que é acima do subleito, o CBR tem que ser maior que o subleito, né? E a expansão menor ou igual a 1%. Medida com sobrecarga de 10 libras, né? No caso, para materiais para subbase, o que representa, de repente, o CBR tem que ser maior ou igual a 40, eu cometi um erro aí, porque isso, eu colei da página lá da aula 1, o índice de grupo igual a 0, a expansão também tem que ser menor ou igual a 1%. No caso de base, o CBR tem que ser maior ou igual a 80 e expansão menor ou igual a meio. E em alguns casos excepcionais de base, se não atingir o CBR, o limite de liquidez tem que ser menor ou igual a 25, o índice de plasticidade menor ou igual a 6. Nesse caso, se o limite de liquidez da base for superior a 25, ou se o índice de plasticidade ele for superior a 6, no caso da base, você se emprega a base, no caso, o equivalente de areia seja superior a 30. Se ela não for superior a 30, você tem que achar um material que respeite as normas determinadas acima. Para um número de repetições do eixo padrão durante o período de projeto N menor ou igual a 5 vezes 10 a 6, pode ser empregado materiais com CBR maior ou igual a 60%, e as faixas granulométricas E e F já citadas. Então, gente, esses materiais para base granular devem se enquadrar nessas faixas granulométricas, né? Começando de 2 polegadas, 1 polegada, 3 a 4, 10, 40, 200, e são a porcentagem passando e as faixas de A a D, né? Existe uma observação que a fração que passa no peneira 200, né, ela deve ser inferior a 2/3 da fração que passa na peneira número 40. A fração graúda deve apresentar um desgaste Los Angeles igual ou inferior a 50. Isso é feito ensaio fora e pode ser aceito o valor de desgaste maior desde que haja experiência no uso desse material, né? Em casos especiais, pode ser especificado outros ensaios representativos da durabilidade da fração graúda. Para casos materiais lateríticos, não é o caso, por exemplo, de Mato Grosso do Sul, dificilmente você encontra material laterítico. Não vou falar sobre material laterítico. Se encontra mais em São Paulo e Paraná. Então, eles são materiais específicos e é um estudo à parte. No caso do tráfego para dimensionamento, para você determinar uma rodovia ou uma recuperação ou uma restauração, ele é dimensionado em função do número equivalente, que a gente chama N, de operações de um eixo tomado como padrão durante o projeto escolhido.
A figura 5, vocês vão ver aí, dão os valores de equivalência de operação entre eixos simples e em tandem, com diferentes cargas, e o eixo simples padrão com carga de 8, toneladas. Hoje está se fazendo um estudo para passar esse padrão para 12 toneladas, para 12 mil libras, porque já tem trânsito, tráfego em rodovias com esse padrão de carga. Sendo V1 volume médio diário do tráfego no ano da abertura, no sentido, admitindo-se uma taxa T% de crescimento anual em progressão aritmética, o volume médio diário de tráfego, num sentido, VM, durante o período de P anos. Então, nós temos aí essa equaçãozinha aí, né, para se determinar. Como a gente faz isso para determinar, para se ter esses dados, né? P anos, por exemplo, para quem vai contratar para dimensionar, ele vai dar 10 anos, 20, 15 anos, 20 anos, né? E o volume total de tráfego no sentido, porque nós temos no sentido A, no sentido B, indo e voltando, né? Durante o período VT será 365, que é um ano, vezes P, vezes VM. Então, se você admitir uma taxa T% de crescimento anual em progressão geométrica, o volume total de tráfego VT durante o período é dado por essa equaçãozinha aí que vocês estão vendo, né? Conhecido o volume total, calcula-se N, que é o número equivalente de operação de eixos simples, padrão durante o período desse projeto, e o parâmetro de tráfego usado no dimensionamento, né? Então, o N aqui é VT vezes fator vou voltar aqui, fator de eixo com fator de C, né? Se você multiplicar VFVC, você tem o FV, né? E o N você calcula isso aí pelo N igual a VT vezes F. FE é um fator de eixo que você vai determinar na rodovia que vai ser dimensionada, vai aparecer aí os boletins, né? Que multiplicado pelo número de veículos dá um número de eixos correspondentes. O FC é um fator de carga, é um número que multiplicado pelo número de eixos operados na rodovia dá um número de eixos equivalente ao eixo padrão. E FV é um fator de veículo, que você multiplica o FE pelo FC, vai te dar diretamente o número de eixos equivalente ao eixo padrão. Então, para o cálculo de FE, FC, FV, é necessário conhecer a composição do tráfego. Então, é necessário você fazer uma contagem de tráfego pelo menos uma semana, num sentido de A e no sentido de B, para se determinar esse volume total de tráfego, VT, né? E aí você determina a contagem no total do eixo N, pesando-se todos os eixos, tá? Aí se tem FE é igual a N sobre VT, né? E nós temos aí a contagem volumétrica, trecho de A a B, depois você tem que fazer de B a A, aqui você determina aqui o período, né? Segunda, terça, quarta, quinta, né? De preferência. Aqui tem os veículos leves, os ônibus, os caminhões e assim por diante. Tá bom? Existe essa contagem volumétrica também, né? Ela é interessante, aqui o trecho de A a B,
mas você também tem que fazer de B a A. Essa aqui é mais legalzinha, essa contagem aí, porque ela já tem o formato das figurinhas e elas podem te auxiliar, né? Passando aí o quantitativo, né, da anterior. A figura 5, que foi falado, que é o método de projeto de pavimento flexível, e aqui são os fatores de equivalência de operações, né, que você determina. Os dados da pesagem, você organiza um quadro como o seguinte, e você agrupa os diversos eixos por intervalos de carga, representados pelo seu ponto central. Né? Eixo simples, eixo tandem, né? Então, os valores da coluna 3, se você olhar lá, são obtidos da figura 5. Os valores da coluna 4 são os produtos dos valores da coluna 2, da coluna 3. Você somar os valores da coluna 4, representa o produto 100 vezes FC, equivalência de 100 vezes FC, né? Que vão dar o fator de veículos aqui, FE vezes FCC. Gente, parece bem complicado quando se vê a primeira vez, né? Normalmente o cálculo de N é feito de acordo com as etapas abaixo, né? Depois de você calcular o VT através dos dados científicos, né? Incluindo a fixação de V1 e também o tipo de crescimento, sua taxa T. O cálculo de VT pode ser feito também em face de um estudo econômico da região. O cálculo de FV, através de FV individuais para as diferentes categorias de veículos, né? Ela é feita pela equaçãozinha embaixo aí, que é a somatória de PI vezes F vezes I sobre 100. Tá? Como é que o DENIT classifica de acordo com as categorias? Automóveis, ônibus, caminhões leves com 2 eixos de rodas simples, caminhão médio com 2 eixos sendo traseiro de rodas duplas, caminhões pesados com 2 eixos sendo traseiro tandem, e finalmente reboque, semi-reboque e as diferentes condições de veículo em unidades múltiplas. Os fatores de veículo para automóveis e caminhões leves, embora calculáveis, eles são praticamente desprezíveis, interessado especialmente o fator de veículo para caminhões médios, pesados, reboques e semi-reboque. Aí nós temos a tabela 1, eixos em tandem, né? Nós temos a carga de eixo em toneladas aí e o fator de equivalência. Então, ó, dando o exemplo 1, né? Vocês vão entender perfeitamente como se dimensiona, né? Para dados de uma pesagem efetuada e adotando os fatores de equivalência da figura 5 e tabela 1, resultaram os seguintes fatores de veículos, né? Os automóveis não teve nada, os caminhões, claro que não teve nada, porque o fator de equivalência da figura 5 é a partir de caminhões leves, deu 1,67 para os médios, 13,67 para os pesados, para os reboques e semi-reboques 10,12 e para ônibus 0,76. Então, ó, pede-se para calcular o número N para uma estrada que apresenta um VM de 1.500 veículos médios para 20 anos, né? E os fatores de veículos são dos exemplos anteriores. Então, ó, a composição do tráfego é a seguinte: automóveis 50%, caminhões leves 4%, ônibus 5%, médios 32%, pesados 8%, caminhões semi-reboques 1%. Se você somar tudo aqui, vai dar 100, né? Vai dar 100%. 54, 55, 60,
92 com mais 8, 100. Então, ó, como é que você faz? Se você considerar o tráfego total, a somatória de PI vezes o fator do veículo dividido por 100, né? 0,05, que é os ônibus, vezes 0,76, né? Tá? 0,05%, né? Vezes 0,76. Mais caminhões médios, 0,32 vezes 1,67, né? Ó, 32% dos caminhões médios vezes 1,67 lá quando tirou da tabela 5, né? Isso aqui da tabela 5, tá? Mais 8% dos caminhões pesados, que é 0,08 vezes 13,17, né? 3,17 lá da tabela 5, lá do primeiro exercício, vezes a porcentagem de 8%. Mais reboque e semi-reboque, 0,01, que foi 1%, vezes 10,12, que é lá da tabela, né? Somando tudo isso aí, fazendo operação, 0,6 dá 0,038, mais 0,535, mais 1,050, mais 0, tá? O fator de veículos vai dar 1,724, né? Então, qual que vai ser o volume total? Quais são o volume total? 365, que é referente a um ano, vezes os P, que é 20, lembra? Vezes o VM, que aqui em vez de ser 1.600 é 5, 1.500, tá? Então, se você fizer as contas aí, ó, tá? 365 vezes 20 anos, vezes 1.500, vai te dar 10.950 mil, praticamente 11.700, né? Voltando aqui, então, ó, então volume médio 0,5 vezes 1.600, que vai dar 800. O VT 365 vezes 20 vezes 800, vai dar 5.850 mil. Esse é outro tipo de equação, né? Aqui na verdade, gente, eu tentei colocar 5 aqui, né? Mas na verdade a caneta aqui, ó, é 1.600 mesmo, que vai dar 11.700, tá? E jogando pela norma aqui, vai dar 11.700.000 vezes 1,724, que é esse resultado aqui, vai dar 20.200.000, que é 2,2 vezes 10 a sétima. Você pode fazer também por outro modo, né? Os mesmos resultados aqui, ó, tá? Você pode né? Você pode fazer, né? Fazer esse tipo aqui, ó, meio vezes 1.600, que dá 800, que dá 5.850.000 vezes 3,449, é o mesmo resultado, tá certo? Se você fizer, dá o mesmo resultado aqui, como deu 3.449, né? Para esse outro tipo
de exemplo, né? Outro tipo de exemplo vai te dar o mesmo valor, ok? Bem, não podemos esquecer que tem o fator climático regional, né? Ele varia de 0,2, baixo teores, e ele deve ser multiplicado por um coeficiente que a gente chama de FR, e ele vai de 0,2 a 5, nesse caso, onde os materiais estão praticamente saturados, né? O coeficiente final a adotar é uma média ponderada dos diferentes coeficientes sazonais, levando em conta o espaço e tempo que ocorre, né? Para você adotar esse coeficiente para um determinado projeto, geralmente a maioria tem se adotado um fator climático de 1 face aos resultados de pesquisas desenvolvidas, principalmente no Brasil. Não foge o fator climático em relação a 1, né? E aí nós temos o seguinte, são os componentes do pavimento. Se ele é base ou revestimento de concreto bituminoso, a gente chama de coeficiente K. Base ou revestimento pré-misturado a quente e assim por diante. Camadas granulares é 1, e o solo, cimento, a compressão a 7 dias superior é 1,70 e assim por diante. Esse é o coeficiente de equivalência estrutural que vai te ajudar a dimensionar o seu pavimento. Pesquisas futuras ela pode justificar mudanças desse coeficiente. Os coeficientes estruturais são designados genericamente por o revestimento é KR, a base é KB, a subbase é KS, o reforço é KRF, né? A espessura mínima de revestimento ela pode ser adotada para os revestimentos betuminosos que está principalmente aberto na engenharia rodoviária até hoje, né? E ela se trata de proteger a camada de base, né, imposta pelo tráfego, tá? As espessuras a seguir são recomendadas e que visam as bases de comportamento puramente granular e são definidas a seguir. No caso de adoção de tratamentos superficiais, as bases devem possuir alguma coesão, pelo menos aparente, seja devido à capilaridade ou entrosamento de partículas. O dimensionamento do pavimento, vocês vão ver aí no gráfico da figura C, da espessura total do pavimento em função de N e do CBR. E a espessura fornecida para esse gráfico é em termos de material K igual a 1. Tem que se ter esse cuidado. Isso é em termos de base granular. Entrando-se em abscissas com o valor de N, procede verticalmente até encontrar a reta representativa da capacidade de suporte. Tá? Então, ó, isso aí são a espessura mínima de revestimento betuminoso, quando você determina um N, né? A tabelinha do N aí, você vai te determinar qual a espessura mínima e qual o tipo de revestimento, né? Depois você determina o N, você vai nessa tabelinha aí e você descobrirá que tipo de pavimento que vai utilizar, né? Então, gente, não se esquecendo do lençol freático, né? Principalmente em corte, você vai ter que, todo corte, você vai ter que fazer uma sondagem, né? Para se proceder uma drenagem superficial, e você faz uma sondagem de 1,5 metro, leva para o laboratório, e se dá um excesso de
de umidade e você vai ter que drenar esse corte, né? Com dreno, né? No caso de ocorrência de materiais CBR inferior a 2, é preferível você substituir o material pelo menos 1 metro por material com CBR ou superior a 2, né? A espessura mínima para a compactação de granulares é de 10 centímetros, a espessura total mínima para essas camadas, quando utilizada, é 15, e a espessura máxima para a compactação é de 20. Obrigatoriamente, quando você dimensiona e acha em torno de 12, 13, você tem que utilizar 15. Por que você não utiliza 10? É difícil você trabalhar a compactação com 10, porque a espessura é mínima. Ela vai, quando você compacta uma camada de 10, ela vai chegar em torno de 8 e não é ideal. A figura 7 aí, vocês vão ver, apresenta uma simbologia utilizada no dimensionamento do pavimento HM, que é a espessura total do pavimento necessária para proteger o material com CBR igual a M, HN, de modo geral, é a espessura do pavimento com CBR, o índice de suporte Califórnia igual a N, e assim por diante. Mesmo que o CBR da subbase seja superior a 20, a espessura do pavimento necessária para protegê-la é determinada como se fosse o valor 20. Por essa razão, usa-se sempre os símbolos H20 e H20 para a gente determinar as espessuras do pavimento sobre a subbase e a espessura da subbase, respectivamente. Os símbolos BR são as espessuras de base e de revestimento. Quando você determina essa espessura HM, HN, H20 pelo gráfico da figura 7 e R pela tabela apresentada, as espessuras de base, subbase e reforço do subleito são obtidas pela resolução sucessiva das seguintes inequações. RKR mais BKB maior ou igual a H20. RKR mais BKB mais H20 KS maior ou igual a HN, e RKR mais BKB mais H20 KS mais HN K de reforço ou de subleito é maior ou igual a HN. Essa tabela que você determina, a hora que você determina o N, né, através do CBR do subleito da subbase é 20, né, você determina através desse átomo, tá? Aqui são as espessuras, né? Gente, existe um erro aqui, ó, CBR maior ou igual a 60, na verdade o CBR é maior ou igual a 80, que é o caso da base, tá? Então, ó, nós temos aqui um dimensionamento de pavimento flexível, um exemplo prático, né? Ele pede para dimensionar o pavimento de uma estrada sabendo que o volume médio é 1.600 veículos dia, período de 20 anos, o fator de veículo 1,8, o subleito existente é 4, o reforço do subleito é 10, o material para subbase é 25 e para base é 90. Primeiro a gente calcula o valor de N, né? Então, ó, o VT será 365 vezes 20, né, que é 20 anos aqui, vezes 1.600, que é 1.600 dia, e o volume total de veículos é 11.680.000 veículos. O fator de veículos vezes o fator de o volume total de veículos vezes o fator de veículos, basta você multiplicar
VT vezes VF, vai dar 2,1 vezes 10 elevado à sétima. Aqui está 107, gente, mas esse 10 está elevado à sétima. Então, portanto, o passo 2 é determinar a espessura mínima do revestimento. Se é 2 vezes 10,7, então ele caiu aqui, ó, concreto bituminoso com 10 centímetros de espessura. Então, ó, é concreto bituminoso com espessura mínima de 10. Ok? Tá? O terceiro passo pede-se para determinar a espessura total do pavimento, né? Então, nesse caso, o pavimento está pedindo reforço, né? O HM sendo M igual a 4, o subleito aqui, ó, HM, né? 4. O reforço 10, né? E depois H20. Então, ó, observa que o CBR sobre base é 25 e não 20. No entanto, a espessura do pavimento necessária para protegê-la é determinada como se esse valor fosse 20, e por essa razão, use sempre a simbologia H20, né? Então, ó, indo lá na tabela, né, de estradas, você pegando um H4, 2,1 vezes 10 a sétima lá, você determina 78, o H10, 46 e o H20, 27. Né? Então tá aqui, ó. Ó, 10,7. Gente, 2. Então, ó, aqui tá o exemplo. Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, ó, é geométrico isso aqui, tá? Então, ó, 4, suspende aqui, ó, CBR 4. Horizontalmente, estamos aqui, ó, dá em torno mais ou menos 78, 77, tá? 20, 10, que é o reforço, né? 10, tá em torno mais ou menos de 44 ou 45, tá? E para subir base, 20, não passa de 20. E aqui deu 32, 31 a 32. Você pode fazer por isso aqui, ó, o H total. Você pode fazer o H total. Qual que é o H total? Basta você substituir o CBR aqui, ó, por 20, né? O N você tem 2,1 vezes 10 a sétimo e o CBR 20, tá? O CBR 20 por causa da subbase. Você acha o total. Então, ó, passo 4. Né? É muito importante você ir lá no Abaco, todo o material é granular. Ele está falando que é granular, né? Então, ó, camadas granulares 1, né? E base o revestimento concreto bituminoso, o K vai ser 2. Então, gente, o KR2, o KB1 e o KS é 1 e o K do reforço também é 1, caso tenha reforço, tá? Então, ó, existe uma observação seguinte, que se a situação, o N for maior que 10 a sétima, temos que usar um fator de segurança multiplicativo pelo H20 de 1,2. Então, ó, R é 10 centímetros, né? O KR é 2 pela tabela, mais o B a base que a gente quer determinar, camada granular, né? 1. O H20, 27, né? Vamos voltar aqui, ó. H20, 27, tá?
Então, ó, nós temos aqui B maior ou igual a 12,4. É maior do que 10, mas é menor do que 15. Então, de praxe, né? De praxe, a gente vai adotar o valor de 15 centímetros para a base. Então, a gente substitui aqui, ó, R vezes KR, 10 vezes 2, não muda. Nós determinamos que é 15, então é 15. 15 vezes 1, que é a camada granular. Aqui é a subbase que a gente tem que determinar, é uma camada granular, e é 46, né? Por que H9? Tá? É no ponto 9, tá? Mas se você quiser pôr HSB aqui, você pode colocar. O H20 aqui deu 11, né? Então, ficou entre 10 e 15. Nós vamos determinar que o valor para a subbase é 15. Aí nós vamos determinar, tá? O valor do reforço, né? Vamos tudo substituir aqui. O H3 aqui, né? Altura 3 é 78, tá? Ele deu 28, deu acima de 20, né? Então a gente não pode adotar 28, mas a gente pode adotar, tá certo? 20, né? Então, nesse caso, a gente pode aumentar a espessura da base e subbase para 20. Então você faz a substituição aqui, em vez de ser 15 e 15, você faz a substituição 20 e 20 e deu 18. Então, a gente adota o valor de 20 centímetros para o reforço do subleito e 20 centímetros para o subleito. Se não tiver, gente, reforço subleito, você determina o subleito. É a mesma coisa. Então, o resultado final, vocês estão vendo aqui, a altura equivalente a 78 centímetros, 20, 20, 20 e 10. Tá? Esse foi o que nós determinamos. Tá bom? E agora, gente, feito isso aí, eu vou falar rapidamente os tipos de pavimentação asfáltica que são usadas no dimensionamento, né, ou na recuperação e na restauração de pavimento. Primeiro, existe areia asfalta quente com polímero. O que é polímero? Polímero é derivado do petróleo, é como se fosse uma borracha, e ela é triturada e inserida no cimento asfáltico petróleo ou nas emissões asfálticas, né? Nós temos aí o objetivo areia e asfalto para a camada de rolamento do pavimento, né? De acordo com o alinhamento grade de seção transversal do projeto, né? Areia asfalto quente com asfalto polímero são mistura executada em usina apropriada, constituída de agregado miúdo, material de enchimento, que pode ser cal ou cimento, e cimento, asfalto e petróleo modificado por polímero do tipo SBS, que é estireno, butadieno e estireno, espalhado e comprimido a quente. Vocês estão vendo em figura aí uma areia asfalto quente polímero. Segundo, um concreto asfáltico com asfalto polímero. É um dos melhores asfaltos, né? E é uma mistura executada em usina apropriada. Vocês vão ver aí imagens e figuras a seguir com características específicas. Nesse caso, constituído de agregado, material de enchimento, que pode ser o cimento, e cimento asfáltico. Não confundir, gente, cimento asfáltico de petróleo com o cimento, né? Se determina cimento porque é como se fosse uma cola, né?
e ele também é modificado por polímero tipo SBS, espalhado comprimido a quente. No caso do concreto asfáltico, em usina, ele é executado a 176 graus e ele pode ser espalhado até 148 graus. Abaixo disso, ele pode, a massa pode romper. Em hipótese nenhuma, você não pode executar serviço com temperatura inferior a 10 graus e também debaixo de chuva, né? Todo material que chega na obra, seja o cimento asfáltico ou emulsão, tudo tal, ele tem que chegar com certificado e antes de liberar a carreta, tem que se fazer um ensaio de laboratório para fazer a conferência, tá? Aí tem um depósito para cimento asfáltico, modificado por polímero, tá? Ele tem que estar sempre quente, porque senão ele rompe, né? Esse aí é um depósito de agregado, nesse caso areia. Isso aí é uma usina asfáltica modificada por polímero, tá certo? Aí é caminhões para o transporte de mistura, já junto com a acabadora, já está aplicação já no pavimento. Nesse caso aí é uma restauração. Você pode ver que aqui é o pavimento antigo, está até com uma sinalização. Então é uma restauração, né? Isso aí é um tipo de acabadora de asfalto, é um dos modelos, tá? São dois equipamentos para compactação, um rolo e tandem, né? O rolo liso e aqui o rolo de pneu para dar acabamento, tá? Esses aqui são endereços, gente, para vocês acessarem, para verem no YouTube algumas construções, tá? Aí são alguns modelos, né, de equipamento. Isso aqui é um espalhamento de massa de pré-misturado, artesanalmente ou com a moto niveladora, mais simples, não é feito com acabadora, né? E vamos falar agora de misturas bituminosas. O que é mistura bituminosa? É aquilo que nós já falamos atrás, né? CBUQ, CAP, emulsões asfálticas e assim por diante, né? A sigla aqui é concreto bituminoso usinado a quente, cimento asfáltico de petróleo, ruptura rápida e cura média, tá? Então, são várias misturas bituminosas com funções diferentes para aplicação de asfalto e outros tipos de pavimento asfáltico também. O asfalto, tecnicamente falando, é conhecido como CBUQ, concreto bituminoso usinado a quente, e sua produção é feita em usina de asfalto. A temperatura sai da usina em torno de 165 a 168 graus Celsius, já a sua aplicação é entre 150 e 160 graus. Veja abaixo o significado da aplicação de mistura para aplicação de CBUQ, né? Então nós temos aí o CAP, nós temos a imprimação antes de aplicar a mistura, né? E pintura de ligação pode ser feita como emulsão asfáltica, tá? Em resumo, o CBUQ é composto de CAP, cimento asfáltico de petróleo, injetado em balão de usina, junto com os agregados em percentual de acordo com um traço. O CM ou CM30, ele somente é utilizado na imprimação da base para proteger a base e receber a camada asfáltica, né? E a função do CM30 é impermeabilizar, evitando a infiltração da água de base. E após a aplicação do CM30, você tem que esperar a cura, né, para que ele rompa, senão a massa
o CBUQ, ou outro tipo de asfalto, ele pode se dissolver, porque o semitrito é composto por nafta ou querosene. Nós temos um macete, o CM não deve ser aquecido, né? Não precisa aquecer, né? Ele tem baixo ponto de fulgor e risco de incêndio. A taxa de primação ela varia de 0,9 a 1,2, é feita essa taxa de primação, essa aplicação é feita com caminhão rosco, né? E o RR, geralmente R2C ou RR1C, geralmente é feito em pintura de ligações ou em tratamentos. Eu não coloquei aqui, mas em tratamentos. E também existe o RM, o RL, que é passível de fazer pré-misturados, né? A sua aplicação ela é imediatamente a aplicação, nós estamos falando de CBUQ, tá? E o macete 3 não deve ser aquecido acima de 70 graus, isso já foi falado. No caso do CBUQ seja uma capa sobre binder, aplique-se apenas a pintura de ligação com RR. Por quê? Porque, gente, acima de espessura de concreto de 7,5, você tem que aplicar 2 camadas. A de baixo a gente chama de binder e acima de capa mesmo, tá? O pré-misturado a quente com asfalto polímero é outro tipo de asfalto, tá? Ele tem o mesmo objetivo, né? E o cimento asfáltico modificado por polímero, já falamos sobre isso aí, né? Agregado graúdo, tipo de desgaste, né? Temos aí o pré-misturado a frio, que geralmente quase toda a prefeitura utiliza nas pequenas e grandes cidades, tá? A maioria das prefeituras, quando faz pré-misturado a frio, ou usina, ou em grandes betoneiras, geralmente ela utiliza o RR2C ou 1C, que é a emulsão asfáltica, e por não falta de conhecimento. Por quê? Porque o RR2C, o RR1C, ele é passível de rompimento, né? Então tem que se fazer a massa quando o material chega da usina e o mais prático é usar o RL, ruptura lenta. Você pode fazer a massa e estocar tampando a massa por 1 mês. Aqui nós temos aqui, ó, um endereço, um link que vocês podem acessar e ver um vídeo sobre o pré-misturado a frio ou outro tipo de pavimentação. Ok, gente? Então, aí tem o objetivo de definição, vocês podem aí, né? Nós estamos falando sobre tratamento superficial simples, geralmente é utilizado o tratamento superficial simples para pouco volume de tráfego ou acostamento de rodovias, dimensionamento de pavimento. Em acostamento você pode utilizar o tratamento superficial simples, ou em área urbana de baixíssimo tráfego você pode usar o tratamento superficial simples. Não é adequado para a área urbana, mesmo que seja baixo o tráfego. Aí é o caminhão espargidor, também tem um endereço de link aí para vocês acessarem, tá? Esses aí são os equipamentos utilizados para se fazer o tratamento. Aqui tem outro endereço também para vocês acessarem, tá? O tratamento superficial duplo também ele pode ser utilizado em área urbana.
a maioria das pequenas, médias cidades, o pavimento de tratamento superficial duplo. 70% das prefeituras utilizam esse tipo de asfalto, feito com RR2C ou com RR1C. E nas rodovias, dependendo do dimensionamento da rodovia ou em acostamento, tá? O tratamento superficial duplo é feito com 2 camadas. Às vezes o tratamento superficial duplo pode ser com capa selante, né? Você aplica uma camada de brita, uma camada de asfalto, outra camada de brita, né? A primeira camada, a brita, ela é maior do que a segunda camada, já tem uma pré-definição para isso aí e o quantitativo de aplicação também do asfalto. Então, pessoal, aí terminamos, né? Terminamos a nossa aula, tá? E vai ser dado 2 exercícios valendo nota. Um abraço a todos.